Saudações da editora Paulus para você que acompanha esse vídeo de lançamento. Nós estamos muito felizes em estarmos aqui para batermos um papo sobre a obra Sinodalidade, Tarefa de Todos. Este livro, recentemente lançado pela Paulus Editora, compõe o catálogo Palavra da Igreja, que é um espaço, uma casa aberta pela Paulus para que os bispos do Brasil possam, então, colocar os seus pensamentos, as suas produções acadêmicas, os seus ensinamentos, ou seja, é a casa dos bispos dentro da Paulus. Nós nos sentimos muito honrados em termos este espaço, porque assim reforçamos a comunhão da editora com a Igreja do Brasil, sobretudo com os bispos, que são os sucessores dos apóstolos e os guardiões da verdadeira tradição católica. Então, para falar da sinodalidade, um tema que está aí em voga na igreja, nós convidamos o autor do livro, que é Dom Pedro Carlos Cipollini. Dom Pedro Cipollini, ele é bispo da Diocese de Santo André e também é presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Doutrina da Fé da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Dom Pedro, é uma alegria muito grande tê-lo conosco, de verdade, é uma alegria ter aí uma obra do Senhor publicada conosco. Seja muito bem-vindo e que essa conversa possa ajudar também a Igreja do Brasil, aqueles que acompanham esse vídeo, melhor dizendo, possam então se aprofundar um pouco mais neste assunto tão caro para a Igreja nesse momento que vivemos. Seja bem-vindo, Dom Pedro. Bom dia, Pedro Luiz, todos os componentes da editora Paulus, que foram muito receptivos em aceitar publicar esta obra, que está ajudando na reflexão sobre a sinodalidade, um assunto importante, candente, uma proposta do Papa Francisco, que vem ajudar na caminhada da Igreja servidora do Reino. Fico feliz de estar aqui, poder conversar, acolho a todos os que estão sintonizados conosco e vão sintonizar-se ouvindo essas palavras aqui. Muito bem, Dom Pedro. Eu comecei falando sobre os bispos como guardiões da tradição, e de fato o são, e muitas vezes no nosso tempo a gente vem confundindo aquilo que é a tradição católica com um tradicionalismo. E o tradicionalismo são tradições locais e até mesmo costumes comportamentais dados a alguns momentos históricos. Mas isso não acontece com a verdadeira tradição. E aí eu pergunto ao senhor, que está aí tratando muito do tema da sinodalidade, de que maneira a sinodalidade ela é expressão da verdadeira tradição católica. Muito bem. Comecemos por fazer uma distinção entre tradição com T maiúsculo e tradição com T minúsculo. A tradição da igreja, a verdadeira tradição, a própria palavra já indica, traditio, aquilo que é transmitido de uma geração para outra, aquilo que é transmitido através dos pais da fé. Então, a regula fidei, aquilo que devemos crer, o que está no credo, faz parte da tradição, é transmitido desde os apóstolos. O Concílio de Nicéia, o primeiro concílio, ele encampa este formulário, essa regra de fé que é o credo. E assim outras tradições na liturgia, a tradição apostólica de Hipólito de Roma, a oração eucarística número 2, que é tão usada hoje na liturgia nossa, vem desta primeira época da igreja. Então, a tradição ela vai se perpetuando, sendo transmitida e também atualizada. Agora, a tradição com T minúsculo é quanto se caracteriza, num momento da igreja, algo daquele momento e absolutiza. É o tradicionalismo. Por exemplo, a missa em latim. Não é que a missa, no início da igreja, fosse em latim.
Os evangelhos foram escritos nas primeiras comunidades na língua mais falada no Mediterrâneo, que era a koiné, o grego, a língua comum, koiné, comum. Então, as comunidades, posteriormente, adotaram o latim quando o latim se difundiu com o Império Romano, que dominando todo o Mediterrâneo, impôs a sua língua. Mas não quer dizer que se a missa não for rezada em latim, ela está fora da tradição. Depois, o Concílio de Trento, ele sancionou o missal de Pio V. E muito se esquece que São Pio V, quando sancionou o missal dele, né, em latim, reformado, né, pelo Concílio de Trento, ele cancelou todos os outros ritos e liturgias que tinham na sua diferenciação para que se fosse adotado aquele formulário litúrgico. Então, não podemos absolutizar, eu estou só dando um exemplo entre tradição, a grande tradição, o conteúdo litúrgico da celebração eucarística faz parte da grande tradição. Agora, se é latim, se não é latim, isso não faz parte da tradição, da grande tradição da igreja. Isso é uma tradição que virou tradicionalismo. Muitas vezes é um capricho de certas pessoas, é um desejo. Agora, nem se justifica aqui no Brasil, porque quando se permitiu esse rito extraordinário para contentar os que gostam da tradição, com T minúsculo, foi porque existiam pessoas que eram daquela época e não se acostumavam mais com a liturgia na língua em vernácula. Mas essas pessoas já desapareceram quase todas, de forma que nós temos que apreciar a grande tradição, porque nós somos católicos, a corrente protestante do cristianismo é sola scriptura, é só a Bíblia, não tem a tradição, assim como nós temos, né? Os santos padres, a teologia clássica, uma teologia que pontua os principais mistérios, atualizando. E só para finalizar, a grande tradição, ela tem que ser interpretada em cada época. Não é algo pétreo, férreo, que é mágico, não pode formular de outra maneira. Tanto é que o Papa São João XXIII, quando ele inaugurou o concílio, ele disse: o concílio tem como finalidade colocar a fé de sempre dentro da compreensão cultural de hoje, sem mudar nada da fé. Porque a palavra de Deus não muda e a grande tradição está a serviço da palavra. Agora, tradicionalismo é apego a certas coisas, certos momentos, e não é o apego verdadeiro à essência da fé. Sem dúvidas. E aí eu aprofundo, né, a pergunta, justamente trazendo para o tema da sinodalidade, porque é algo que remonta ao início da igreja, né? Algo que remonta à caminhada da igreja. Então, e aí pergunto novamente ao senhor, no sentido de a gente reforçar esse pensamento, o quanto a sinodalidade, que o senhor trabalha aí de maneira muito didática nessa publicação, ele se integra muito mais à tradição com T maiúsculo, do que, de fato, a um tradicionalismo, vamos dizer, pós-conciliar, algo nesse sentido. Não é? Ele é um exemplo da tradição verdadeira da igreja, né? Justamente, a proposta da sinodalidade e deste sínodo que o Papa Francisco convoca, pela primeira vez, através de um processo, não é um sínodo este que quer ser um evento, um acontecimento somente, mas quer ser um processo que nós temos aí nas bases, nas paróquias, nas dioceses, depois nos continentes,
E depois, em Roma, encerrando em 2023, com o sínodo propriamente dito, com a presença pela primeira vez de leigos, leigas, não só de bispos. Quer dizer, é uma grande evolução no sentido da igreja ser mais ela mesma. O sínodo é uma tradição com T maiúsculo, como você diz, porque vem da igreja primitiva, desde os primeiros séculos. A igreja, os bispos tomaram consciência de que as decisões em relação à fé, elas não podiam ser tomadas isoladamente por cada bispo na sua sede episcopal. Por isso começam a se unir para tomar as decisões mais importantes, dizer uma palavra autoritativa sobre questões de fé, heresias, datas, por exemplo. Um dos primeiros sínodos no século I foi quando o Papa Pascal, Papa Vítor, aliás, reuniu para decidir a data da Páscoa, que no Oriente e no Ocidente eram diversas. Então, essa consciência de que o pastoreio da igreja é confiado a um colégio episcopal. E a necessidade de caminhar juntos, tomar decisões juntas, né? Por exemplo, para combater a heresia do montanismo. São os primeiros sínodos. Depois, e onde os bispos se basearam? Os bispos do primeiro e do segundo século? Nos Atos dos Apóstolos. Lá em Jerusalém, quando teve que decidir uma grave questão. A igreja vai ser missionária ou não? Ela vai se expandir para o meio dos pagãos ou ela vai ficar só dentro do povo de Israel? Então, São Paulo foi uma pessoa-chave, né? São Pedro, os apóstolos reunidos com a comunidade de Jerusalém, está lá nos Atos dos Apóstolos, decidiram, não, a igreja vai se abrir aos pagãos. Quem for pagão e quer ser cristão, não precisa primeiro se tornar judeu, membro da lei mosaica do judaísmo, e depois ser batizado. Não. Então, foi um grande passo missionário da igreja, tomado de forma sinodal, caminhando junto, decidindo junto. Tanto é que está escrito lá, pareceu a nós e ao Espírito Santo. Esse nós inclui toda a comunidade, com os diversos ministérios e o ministério hierárquico, os apóstolos, a sucessão apostólica. De forma que a igreja foi caminhando assim, existiram muitos sínodos, mas depois essa tradição, com T maiúsculo, dos sínodos, ela foi se arrefecendo. Lá em Roma, o Papa cada vez mais foi sendo reconhecido como árbitro em muitas questões, e a própria Igreja de Roma tinha presbíteros e diáconos que assumiam funções muito importantes. E à medida que a sede de Roma foi sendo consultada para resolver, dar um parecer, então o Papa precisou de ajuda. Então surgiu o Colégio dos Cardeais, os presbíteros de Roma e diáconos escolhidos como cardeais. Então o Papa e esse colégio de cardeais começaram a ir decidindo as questões. Surge a Cúria Romana, que ajuda o Papa até hoje, graças a Deus que tem a Cúria, mas ela precisa ser sinodal. Ela é uma ajuda. Ela tem que ajudar os bispos e não ser um escritório central, uma grande burocracia que diz o que pode e o que não pode fazer, o que as conferências, os bispos devem obedecer. Não, é o Papa que diz o que se tem que fazer, mas a Cúria ajuda o Papa, né? Então, é um organismo de ajuda ao ministério de Pedro, muito importante, mas não pode assumir a sinodalidade da igreja toda.
né? Então, a igreja ela tem que ter os organismos sinodais em alta escala, como as conferências episcopais, até na paróquia, o Conselho de Pastoral Paroquial, o Conselho Administrativo Econômico Paroquial, que, aliás, esses dois conselhos estão previstos no Código de Direito Canônico de 1983 e aconselhados pelo Papa Francisco na Evangelii Gaudium, número 31. Todas as paróquias devem ter esses dois organismos que são de vertente sinodal. É uma paróquia onde os leigos, junto com o padre, participam da administração e também dos rumos da pastoral da paróquia, de forma que a sinodalidade ela reporta a tradição primeira da igreja. E quando se fala em sinodalidade, nós devemos também fazer uma pergunta: qual é o objetivo da sinodalidade? Porque muitas vezes podemos falar muito de uma coisa e não dizer por que ela tem que ser feita. Então, o objetivo da sinodalidade é alcançar na igreja a unidade, o consenso, né? Então, Jesus diz: Pai, que todos sejam um como nós somos um. Jesus, na hora de deixar o seu testamento, na última ceia, ele faz lá no Evangelho de João a oração sacerdotal e, sobretudo, pedindo pela unidade. Por quê? Porque uma igreja unida, ela tem base para ser missionária. Porque a igreja ela é servidora do reino. O que é o reino? É Deus sendo tudo em todos, o reinado de Deus. E isso supõe união. Se a igreja está desunida, como que ela vai pregar o reino que é unidade, paz, fraternidade, partilha? De forma que a unidade da igreja é essencial para a missão. E o sínodo visa conseguir o máximo de unidade. Agora, quando fala unidade, não quer dizer uniformidade. Tem gente que acha que unidade é por uniforme. Todo mundo com a roupinha, caminhando em fila, pensando a mesma coisa. Isso é uniformidade. O Espírito Santo não é uniformidade. Ele é diversidade, porque ele tem vários dons, né? De forma que a unidade da igreja ela é feita na pluralidade, na diversidade. A exemplo do mistério fontal da igreja, de onde ela surge, que é a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai não é o Filho não é o Pai, o Espírito Santo não é o Filho. Três pessoas distintas, né? Três pessoas distintas, mas um só Deus. E haja vista que nós temos 4 evangelhos. Cada um diz a mesma coisa de forma diferente. Assim também a unidade da igreja, esse caminhar junto na unidade, supõe a pluralidade. E nós temos que fazer esse aprendizado na igreja. Caminhar numa grande união, muita união, mas na diversidade. Diversidade. Que, aliás, dá a alegria do Espírito Santo, a força missionária para que a igreja seja católica, atinja todas as culturas, como era o ideal do apóstolo Paulo, né? Evangelizar o mundo inteiro. Ele diz no final da vida: não faltou eu não faltei para a evangelização, aonde eu pude eu fui, né? Mas levar o evangelho de Cristo para unir na diversidade, sem anular as sementes do Espírito que já estão presentes nos povos. Porque o Espírito Santo, ele chega antes do missionário. Muitos missionários não sabem disso, mas o Espírito Santo chega antes de você lá onde você vai levar o evangelho, sabia? Então precisa respeitar as sementes do verbo, do Espírito que estão lá.
Sem dúvidas, até uma canção que cantamos muito diz, né, que ninguém para esse vento incessante, ele sopra onde quer, né? E é justamente essa Perfeitamente. criatividade, essa diversidade do espírito que faz a beleza da evangelização acontecer, não é, Dom Pedro? Certo, isso mesmo. Dom, Dom Pedro, agora eu queria. A gente está falando muito de sínodo por causa do Sínodo dos Bispos, que vai ter a fase diocesana, depois as conferências episcopais, ou seja, é uma caminhada que vai se dar em etapas, mas de maneira muito bonita vai culminar no Sínodo dos Bispos de 2023. Então, muita gente fala do Sínodo dos Bispos, é lógico, nós temos o Sínodo dos Ordinários, os Extraordinários, o Papa Francisco lança muito mão desse dispositivo, dessa caminhada, e louvado seja Deus por isso, mas concretamente foi Paulo VI quem trouxe novamente o Sínodo dos Bispos, não é isso? Para a Igreja, depois do Concílio Vaticano II. Então, não é algo de Francisco, mas também não é algo de Paulo VI. João Paulo II, né, São João Paulo II e o Papa Bento XVI também, né, foram, vamos assim dizer, muito ajudados, auxiliados pelo Espírito Santo nesse processo sinodal. O senhor poderia dizer também do sínodo dos bispos, do quanto eles contribuíram para os pontificados de São João Paulo II e Bento XVI, de como eles também foram sinodais, não é? Porque, às Sim. vezes, para quem está um pouco de fora, um pouco distraído, a percepção de que foi algo de Paulo VI, e que agora Francisco retomou, mas que, na verdade, o sínodo vem acontecendo desde então, não é? Certo. Olha, depois do Concílio de Trento, houveram muitos sínodos. Na época de São Carlos Borromeu, que foi arcebispo de Milão, cardeal arcebispo de Milão, logo após o Concílio de Trento, em 1590, por aí, ele realizou muitos sínodos lá no norte da Itália para implantar as decisões do Concílio de Trento, que na época eram muito importantes para a igreja daquele momento. E o Concílio Vaticano II, ele se perguntou, e depois do concílio, vamos prosseguir esta comunhão episcopal, essa colegialidade que vivemos aqui? Então surge a ideia de resgatar esse organismo que se chama o Sínodo, que nunca deixou de existir nas igrejas orientais, mas com as características próprias delas lá, das igrejas dos ritos orientais. E então se instituiu o Sínodo dos Bispos. Em 1965, quando terminava o concílio, por um decreto do Papa Paulo VI, foi instituído o Sínodo dos Bispos. Porém, esse sínodo, que foi um grande passo, ele trabalhou nas épocas sucessivas com o Papa João Paulo VI, João Paulo II, o Papa Bento, mas neste molde de uma reunião de bispos para tratar de um assunto que o Papa escolhia, e no final eles produziam um escrito entregue ao Papa, e o Papa ele examinava tudo e lançava uma exortação apostólica, um documento, né? Assumindo os ensinamentos, as reflexões daquele sínodo. O que acontece hoje é que o Papa Francisco, a partir desta base do Sínodo dos Bispos, ele propõe uma grande inovação, que é que o sínodo não seja somente episcopal, mas ele seja um sínodo que envolva todas as parcelas da igreja. E, inclusive, um sínodo que leva em conta acolher todos e ouvir a todos, um ouvindo o outro, e todo mundo ouvindo o Espírito Santo. Inclusive, quando você diz, olha, o Espírito Santo ajudou muito o Papa Paulo VI e o Papa João Paulo II. Eu diria o contrário, o Papa Paulo VI e o Papa João Paulo II ajudaram muito o Espírito Santo.
Porque é o Espírito Santo é que dirige a igreja. É o Espírito Santo que inspira coisas boas. E às vezes a gente não deixa acontecer por medo, por comodismo. Então é o Espírito Santo, porque se o Espírito Santo não fosse ele a dirigir a igreja, nós estávamos perdidos. Então nossa função é ajudar no sentido de não impedir e colaborar com a força dinâmica do Espírito Santo que quer levar a igreja para onde? Para que ela seja cada vez mais semelhante a Jesus. A igreja melhor é a mais parecida com Jesus. Então, Jesus era inclusivo, ele não era exclusivo, de excluir ninguém. Então, o Papa Francisco, ele quer incluir no processo sinodal também os leigos. Por quê? Porque 10% da igreja é o clero, o restante tudo é leigo. E existe o sacerdócio comum dos fiéis, pelo batismo, que dá dignidade igual a todos. Na igreja, todos têm a mesma dignidade. A diferença são as funções. Ora, o sacerdócio ministerial ordenado, eu como bispo, o padre, o diácono, que é ordenado também, estão a serviço do sacerdócio batismal dos fiéis, do sacerdócio comum dos fiéis, que não é ordenado, por isso são os laós, os leigos, membros do povo de Deus. Laós, povo. Né? De forma que outra coisa que a sinodalidade vai ter que nos ensinar é quando nós dizemos, né, eu como bispo, o padre, vocês são o povo de Deus, vocês. Não, nós somos povo de Deus também. Povo de Deus é a totalidade dos batizados, clero, leigos, com diversidade de ministérios. Então, nosso sacerdócio, além de ser vindo do batismo, ele é ministerial, ordenado, sacramento a serviço de toda a igreja. De forma que, para compreender essa restauração do sínodo, como o Papa Francisco propõe, na linha da grande tradição da igreja, nós temos que compreender o conceito de igreja como povo de Deus, né? Povo de Deus, que o Vaticano II restaura essa imagem bíblica que vem da carta de Pedro, né? Paulo tem a ideia da igreja corpo de Cristo, um organismo, a igreja como um organismo dinâmico, né? Uma comunhão orgânica, vamos dizer assim. Mas quem é o corpo de Cristo? É o povo de Deus. Quem é o povo de Deus? É o corpo de Cristo? Corpo de Cristo fixa mais a igreja no seu modo de ser interno. Mas essa igreja, corpo místico de Cristo, ela está situada na história. Ela tem rosto, ela tem acontecimentos. O que acontece na história afeta a igreja, de forma que a igreja, povo de Deus, é a dimensão histórica da comunhão. A igreja comunhão, ela está onde? No ar? No céu? Não, ela está na terra. Então, ela está caminhando na história. É o povo de Deus. Um conceito bíblico que no Concílio Vaticano II, um dos maiores teólogos do concílio, o padre Congar, né, que depois foi feito cardeal já com 90 anos, ele coloca, e isso abre o horizonte da igreja, povo, caminho, caminhar juntos, né? E também o Papa, ele frisa aquilo que a Lumen Gentium, o documento do concílio, a Constituição Dogmática sobre a igreja, frisa, os sensus fidei, os sensus fidelium, o povo de Deus todo reunido, no seu conjunto,
A hierarquia, os leigos, os padres, o bispo, o povo todo, até o último batizado. Quando todos estão de acordo sobre uma verdade de fé, não tem erro. O sentido da fé, quando todo o povo crê, né? Por exemplo, a Imaculada Conceição, quando o Papa foi declarar esse dogma, aliás, dogma é uma palavra que muitas vezes a pessoa tem ojeriza de ouvir, mas dogma não é uma imposição, dogmata é um decreto para ajudar você na fé. É como corrimão que ajuda você a caminhar, ou placa na estrada, para você não se perder. Então, quando foi declarar o dogma da Imaculada, consultou a igreja toda. Foi feita consulta nos bispos, nas universidades, nos teólogos e tudo. E se constatou que isto já estava no coração dos fiéis. Nossa Senhora Aparecida, Imaculada Conceição Aparecida, venerada desde 1717. Imaculada Conceição, padroeira de Portugal desde a Batalha de Aljubarrota. E o dogma foi declarado somente em 1858, né? 54. E depois que apareceu Nossa Senhora de Lourdes, uma aparição reconhecida pela igreja, ela diz: eu sou Imaculada Conceição. Quer dizer, ela esperou o Papa declarar o dogma, e depois ela apareceu e disse. Quer dizer, uma eclesialidade tremenda de Maria, que estava lá no cenáculo junto com os apóstolos, né? E até lá nessa aparição de Lourdes, para construir a igreja, ela mandou falar para o padre, que queria uma capela lá. Ela não falou, ó, fala para todo mundo construir, ela respeitou. De forma que a sinodalidade, ela não diminui nada o papel do Papa, dos bispos, dos padres. Aliás, aumenta a nossa responsabilidade. É muito bonito isto, né? De forma que o sensus fidelium, o sentido da fé do povo, é levado em conta. Porque nós não podemos ter uma atitude clericalista horrorosa, como muitos têm. Quer dizer, esse povo ignorante não sabe nada. Eu estudei teologia, eu sei. Mas quem que pagou para você estudar teologia? Foi o povo, criatura. Então, o povo que dá coleta, que ajuda nas paróquias, e que mantém os seminários, os estudos teológicos, as obras da igreja, os cursos de teologia, etc. Então, você tem que dividir esse conhecimento com o povo no maior respeito, mas o povo, saiba, tem o sensus fidelium, que vem do batismo, da fé batismal, que é semeada no coração de quem é batizado para ser desenvolvida durante toda a sua vida. Você tem que cultivar a fé, e tudo isto, né? Hoje se fala muito da iniciação cristã. É muito importante para ter uma igreja sinodal que haja uma verdadeira iniciação cristã, porque a iniciação cristã não é uma questão de dar conhecimento só, é uma questão do cristão assumir o que ele é. Eu sou cristão, assumo até a morte e vamos que vamos. É isso que é importante na iniciação cristã. A consciência, a responsabilidade, a corresponsabilidade, sentir-se responsável pela sua igreja. Isso é maravilhoso, não é, Pedro Luiz? Você que é leigo. E isso dá, assim, para nós que somos da igreja, uma alegria muito grande, porque desperta em nós um sentido de responsabilidade, não é? Do quanto temos de missão de contribuir, né? de ajudarmos nessa caminhada da igreja, e como cada leigo, cada leiga tem aí um conhecimento especial, um talento especial, um dom, um carisma, que possa empregar no serviço da sua comunidade paroquial, e assim, aquilo parece algo muito local, mas é contribuir com toda a igreja.
nesse processo de caminhada, que Deus nos ajude muito a percebermos exatamente isso, a capacidade que cada um de nós tem e a possibilidade que cada um de nós tem de contribuirmos com esse grande projeto de reino, grande projeto da igreja. Nós estamos conversando hoje sobre a obra Sinodalidade, tarefa de todos, de autoria de Dom Pedro Cipollini, que nos dá a alegria de conversar conosco. Lembrando que essa obra está disponível em toda a rede de livraria Paulus. Aliás, Dom Pedro, eu fico pensando se as comunidades paroquiais não poderiam estudar esse livro. Agora é o tempo certo, não é? Não é uma obra extensa, ela é feita justamente com essa intenção, Dom Pedro, de que se chegue, de fato, olha, eu seja a tarefa de todos. Tentei fazer uma coisa simples. Eu dei aula de teologia, de eclesiologia, 25 anos na Universidade Católica de Campinas, e pude aprender muito, porque em 25 anos você tem que preparar a aula, tem que ler muito. E foi uma graça de Deus para mim, porque eu acho que é muito importante. A eclesiologia é uma disciplina que todo mundo enfia o bico, porque a igreja diz respeito a tudo. Então, as outras disciplinas da teologia sempre... E existem muito preconceito também. Muita gente está dentro da igreja, vive da igreja, a igreja o mantém, mas não ama a igreja, só critica. Então, a eclesiologia é uma disciplina que nos introduz nesse ser igreja, né? Essa comunhão dinâmica que é a igreja, maravilhoso. E eu, quando escrevi esse livro, como surgiu a ideia desse livro? Eu fui convidado pelo presidente do Regional Sul 1, Dom Pedro Stringini, bispo de Mogi das Cruzes, para dar uma palestra aos bispos do regional sobre sinodalidade. Eu quase não aceitei. Eu falei, eu não tenho tanta coisa para fazer, eu não consigo arrumar tempo para falar para essas autoridades eclesiásticas tão importantes. Mas falei, aí eu pensei, mas é um serviço, nós temos que servir, o compromisso não é falar bonito. Já que acharam que eu sirvo, então eu vou fazer. E fiz a palestra, dei a palestra, acharam bom. Outros bispos me convidaram já para falar nas dioceses deles, tudo live, né? Assim. Então eu falei, por que não multiplicar isto? Já que estão achando bom, vai ver que é bom mesmo. Eu vou fazer o teste, mando com a editora, se ela também achar bom, aí já tem mais probabilidade de servir, de ser bom. E então, tanto é que quando a Paulus aceitou e marcou para publicar tão rápido, eu tive que correr. Eu tive que fazer algumas, eu falei, nossa, a coisa ficou séria, agora eu tenho que fazer algumas correções. Mas a minha intenção era escrever algo pequeno, simples, que tenha profundidade, base teológica, mas acessível, numa linguagem estilo Papa Francisco, no mais possível, profunda, mas simples. Simples. Para que todos tenham acesso. Tanto é que no final, né, você viu as obras, né, eu falo da proposta do Papa Francisco, no início, de incrementar o sínodo para que ele seja mais dinâmico e estendido como processo. Depois, o fundamento teológico, a conceituação de povo de Deus na história, né? A história, o sínodo na história, eu procurei ser breve, porque senão daria um capítulo enorme. E depois, as questões e tarefas, aí que é a parte maior. Quer dizer, para ter uma igreja sinodal, eu enumerei 15 tarefas, mas depois eu falei, não, vamos pôr só 12. Porque 12 é um número já eclesiástico, os 12 apóstolos, aquela coisa toda. E então, eu falei, se isso daqui já for trabalhado, já está bom para começar. E anexamos um discurso fundamental do Papa no aniversário de 50 anos do Sínodo, né? Agora, eu tenho a impressão que se nós tivermos, por um acaso, de fazer uma segunda edição,
eu teria que acrescentar algo um pouquinho mais substancioso sobre esse sensus fidelium, o sentido da fé que o povo tem, porque está lá no Concílio Vaticano II, né? Essa questão do sensus fidei, né? Do sentido da fé, acrescentar algo assim, e também sobre o sacerdócio comum dos fiéis, diferenciado do sacerdócio ministerial. Eu acho que isso completa para fundamentar a sinodalidade. Então, eu fico contente que esse livro sirva. O meu objetivo foi isso, porque eu dei aula há 25 anos de eclesiologia e eu sonhava com tudo isso. Como muitos professores de eclesiologia, a gente vai estudando e vai vendo que o caminho que o Espírito deseja é este, de uma igreja mais inclusiva, uma igreja de comunhão, de participação, uma igreja que é servidora do reino, uma igreja sem o clericalismo, dominante, reinante, imperante. Mas, e quando eu digo clericalismo, não é só por parte do clero. Tem muito leigo que é clericalista. Ele exige que o padre seja mandão, que o padre seja autoritário, porque na cabeça do leigo tem isto. Para você ser autoridade, você tem que ser mandão, e alguns acham que você tem até que andar armado. Isso não é autoridade. Quem não tem autoridade é que tem que se armar. Porque quem tem autoridade, as pessoas vão perguntar para ele: o que o senhor acha que deve fazer? A pessoa de autoridade, os outros vão consultar, vão pedir conselho. Agora, quem não tem autoridade para impor o que ele quer, tem que ter arma. Então, eu concordo com o do Orlando, né? A pátria amada não é pátria armada. Isso daí é o fim da picada, né? E nós reafirmamos a nossa comunhão da Paulus com os bispos do Brasil, não só nessa conversa com o senhor, mas justamente em termos desse espaço aberto, né? Nós sempre estamos de portas abertas porque acreditamos nessa comunhão e acreditamos nessa missão bonita, né, divina, dada aos bispos, que é conservar aí a igreja na sua caminhada, com assistência e na assistência ao Espírito Santo. A gente tem a nossa porta aberta, a nossa comunhão sempre reafirmada, é uma alegria muito grande. Agora, Dom Pedro, o senhor dizia aí, o senhor deu aula de eclesiologia, é um sonho dos professores de eclesiologia, uma igreja de comunhão, e aí, na Diocese de Santo André, o senhor teve a oportunidade e a graça de viver um sínodo, de colocar esse organismo dentro da diocese, dentro dessa porção do povo de Deus aí, sob os seus cuidados. Conta um pouco para nós como foi essa experiência tão especial aí, porque o senhor foi pioneiro numa grande metrópole aqui na região do Sul 1, né, no Sudeste. Houve um pioneirismo da Diocese de Santo André em colocar um sínodo, é uma atitude arrojada. Não se falava tanto de sínodo quanto se fala hoje, quando o senhor convidou a sua diocese a essa caminhada. O senhor poderia contar um pouco para nós como foi essa experiência? Olha, eu achei uma experiência maravilhosa. Eu aprendi muito e fiquei muito gratificado de ser bispo de Santo André, porque a igreja de Santo André topou a parada. Essa ideia do sínodo surgiu, eu cheguei aqui, o plano de pastoral, o 7º plano estava vencido, e me disseram, nós temos que fazer outro, como é o ritmo da maior parte das dioceses. E nos reunimos para pensar no assunto. E nessa reunião surgiu a ideia do sínodo. Eu imediatamente falei, já que o Espírito Santo entrou na sala, não vamos deixar sair. Vamos segurar o passarinho aqui. E os padres ficaram entusiasmados. E tem respaldo no Código de Direito Canônico que prevê o sínodo da diocese. Então, nós começamos a trabalhar a ideia de, ao invés de fazer uma assembleia para votar um plano de pastoral, fazermos um processo sinodal, no final do qual surgiriam as grandes linhas pastorais da diocese para o futuro,
que está na Constituição Sinodal, uma Constituição que eu assinei, elaborada por... E o 8º plano, que está baseado no resultado do sínodo. Então, o sínodo nosso foi um processo de novembro de 2016, quando foi inaugurado na Catedral, solenemente, e terminou em abril de 2018, com a grande Assembleia Final. E, nesse período, nós tivemos um processo como esse que está proposto. As comunidades foram consultadas, responderam questionários, as paróquias, depois as 10 regiões pastorais. A Diocese de Santo André, territorialmente, ela é pequena, tem 825 quilômetros quadrados, mas 2.800.000 habitantes. E nós somos 106 paróquias com 257 comunidades. Todo esse povo foi envolvido, foi muito bonito. Teve uma equipe central de articulação do sínodo, e teve a equipe de liturgia, a equipe teológica, foi um verdadeiro concílio ecumênico diocesano. E nós provamos a presença do Espírito Santo no meio desse povo generoso. O povo aqui do Grande ABC é um povo muito generoso, acolhedor, porque o Brasil mandou gente para cá de todos os cantos, né? Então, é uma riqueza, né? Veio gente do Nordeste, do Norte, de Minas, de Goiás, de Paraná, tudo. Então, aqui é uma grande riqueza humana. Então, nós trouxemos teólogos para nos ajudar a refletir nas grandes momentos de assembleia. O Dom Leomar, que é catequeta, hoje arcebispo de Santa Maria, ele também falou-nos, o padre Beoso, e nós encomendamos uma pesquisa para a Universidade de São Caetano, a USCS, sobre a igreja no Grande ABC. Essa pesquisa foi muito iluminada, está no site da nossa diocese, né, www.diocesesa.org.br, e ela orientou os trabalhos do sínodo em vários momentos. Então, no final, nós podemos ter um rosto da nossa igreja e pistas de caminhada, né? Fazer um discernimento. E a votação foi que nós sejamos uma igreja como um trem que caminha em 2 trilhos, acolhida e missão. Quer dizer, então, você vê a presença do Espírito Santo, uma igreja que acolhe a realidade urbana. Deus habita essa cidade de verdade nas suas realidades, alegres, risíveis e tristes, sofríveis. Então, a igreja que acolhe, e uma igreja em saída missionária, em todos os seus setores. E temos caminhado assim, tem um coordenador de pastoral muito bom, que assumiu o sínodo, e eu nomeei vigário episcopal para a pastoral, Padre Joel Neri, e a igreja assumiu isto, os leigos. Então, o que eu escrevo aí brota de uma experiência eclesial que eu vivo. É possível transformar. Agora, o que eu noto também é que para sermos uma igreja sinodal, precisa uma conversão pastoral. Ponto. Porém, não existirá conversão pastoral sem a conversão do clero para a sinodalidade. Quer dizer, às vezes, a ideia que o seminarista tem de ser padre é ser um chefe, né? Mas é de ser um servidor. Então, o modelo do ministério ordenado tem que ser o modelo do Vaticano II, o serviço. O serviço é uma palavra-chave do Vaticano para a igreja, principalmente para o ministério ordenado. O Papa Francisco, ele encarna muito essa ideia do serviço. Por isso é que ele choca, né? Ele choca porque ele pega a ideia do serviço como palavra-chave do ministério petrino. O bispo também. Quem é o maior na igreja?
é o que serve. E quem que é o maior de tudo? É o escravo. E o que é hoje ser servo na igreja? Primeiro, o tempo teu não é teu. Quem faz a tua agenda é Deus, é o povo. A vida do bispo é assim. É o povo que faz a agenda dele. Quando eu pego a agenda, eu mesmo não fiz nada. É tudo coisa que manda eu fazer, que pede para fazer. A minha agenda eu não escrevo ela. E quando Até eu vídeo de falar, eu lançamento queria... da Paulus o senhor tem que fazer, né? Hã? Até livro de lançamento, live de lançamento, o senhor precisa fazer também, a serviço do Sim, é o que povo. vão pedindo, eu vou fazendo. Então, quando eu falo assim, ali hoje eu vou passear, surge um negócio lá, aí eu tenho que trocar. Mas eu faço com gosto e espero que Deus me dê a graça de ficar emérito. E os eméritos dizem todos em coro: a primeira coisa que você se livra quando fica emérito é da agenda. Então, vamos esperar, né? Por enquanto, a gente tem gosto em fazer, em servir, estamos aí para isso. Mas essa conversão pastoral que o documento de Aparecida pede, e que todo mundo diz que é necessário, na hora de fazer que está a coisa. Porque aí, sem essa conversão de mentalidade, é difícil. Então, a sinodalidade exige uma conversão eclesial, pastoral, teológica e ministerial. Quer dizer, a igreja, ao invés de estar centrada no ministério ordenado, ela deve estar centrada na comunidade. Por exemplo, hoje, se você for entrevistar, é muito comum dizer assim: o que a igreja pensa disso? Mas todo mundo sabe que quando você fala o que a igreja pensa, você está dizendo o que a hierarquia pensa. O que o bispo, o papa, a CNBB... Mas a gente tem que tirar o foco de uma parte da igreja, por mais que ela seja essencial, como é o ministério ordenado. Quem vos ouve, a mim ouve, disse Jesus. A autoridade do ministério ordenado é intocável. Mas o problema não é essa autoridade, é a postura, é o modo de exercer essa autoridade, né? Então, não querendo diminuir, mas integrar, né? Então, o que a igreja pensa inclui uma camada imensa de leigos que pensam também. Não é só o clero que pensa. Então, você veja a transformação que tem que haver na nossa mentalidade para termos uma igreja sinodal. Por isso, São Paulo, numa das cartas, ele diz: transformai a vossa mentalidade para ser de acordo com o Espírito. São Paulo era ótimo, né? As cartas de Paulo batem muito com toda essa sinodalidade. Embora ele fosse um temperamento forte, mas no fim ele se convenceu que o amor vence tudo. Na carta aos Coríntios, capítulo 13, né? O hino ao amor nem parece que foi escrito por aquele Paulo dos primeiros tempos de conversão, bravo que nem não sei o quê, mas ele foi se tornando sinodal, amoroso, misericordioso, inclusivo, né? Sim, o amor vence tudo, a bondade desarma, né? Diz aí o Arsenal da Esperança. E o João 23 conseguiu fazer o concílio assim, né? A bondade que desarma e no amor que vence tudo, né? Achavam que ele era bobo e hoje ele foi canonizado, o seu corpo está lá incorrupto na Basílica de São Pedro, e um testemunho de que Deus aprovou a sua bondade como método de serviço à igreja, né? Um homem servidor, né? Humilde, serviço humilde. Não adianta também fazer um serviço e querer receber homenagem, não, Deus me livre. Santo Inácio de Antioquia diz: quem me elogia me esbofeteia. Está lá na carta aos Tralianos. Quer dizer, servir sem pretensão, né? Sim. Dom Pedro, o senhor falava dessa questão de, às vezes, a sociedade questiona o que a igreja pensa, e aí, lógico, se volta muito, há uma imagem de que, bom, é o que o Papa pensa, o que o Bispo pensa, o que o Padre pensa,
E a gente vê essa necessidade de um novo testemunho da igreja no século XXI, que até diante dessa nossa conversa precisa ser mais sinodal, mais acolhedor. Aliás, me chamou muita atenção aí num dos pontos que o senhor trabalha, e de fato essa é a chave: acolhida, escuta, paciência e diálogo. Esse deve ser aí um distintivo da igreja nesse século XXI. E a igreja precisa, de fato, de um testemunho. Falo como igreja, como nós todos como povo de Deus, e a gente vive a necessidade de um testemunho contundente da igreja no Brasil nesses tempos em que vivemos, né? E essa pergunta, então, ela fala de testemunho, ela vem do padre Antônio Lisboa, que é professor da PUC São Paulo, da Unisal, que leu a obra do Senhor e, sabendo dessa conversa, falou: olha, se der, encaixa aí essa pergunta para Dom Pedro, né? Que é justamente sobre o testemunho. Ele diz: as democracias hoje, elas estão ameaçadas por empenhos populistas. E o projeto e processo de sinodalidade, a sua praxis, a sua prática, cabe ser considerado, então, pode ser considerado como uma contribuição da igreja para resgatar e fortalecer as nossas democracias. O senhor pensa um pouco também como o padre Antônio Lisboa, que elogiou muito a sua obra, diga-se de passagem? Obrigado, muito obrigado. Não mereço, mas agradeço. Mas, a gente tem que fazer uma consideração. Eu diria, em princípio, que indiretamente, a Igreja Sinodal colabora com o sistema das democracias. Mas o objetivo da sinodalidade não é democracia. Nós não podemos colar na sinodalidade essa ideia de democracia. Por quê? Porque democracia é um sistema político no qual o sujeito de titularidade maior é o povo. O povo é que manda. Na igreja, a titularidade maior é de Deus, povo de Deus. Deus é o Senhor, Kyrios. A primeira profissão de fé em Jesus, Jesus é o Senhor, é o Kyrios. No Império Romano, Kyrios era o imperador, ele que sustentava a vida no império. E os cristãos dizem: não, quem sustenta a vida no mundo é Deus, que se manifestou em Jesus, o Senhor. Então, na igreja, não é o povo que tem a titularidade, o senhorio. No sistema democrático, sim. A pessoa não precisa ter fé em Deus para ser democrata. Ela precisa ter fé na humanidade, porque também aí não dá. Se não tiver isto, né? E no sistema democrático, o que manda é a opinião pública. Os governos vão de acordo com a opinião pública. Porém, na igreja, não. A opinião pública não pode mudar uma verdade de fé. A luz de milhares de velas não destrói a luz de um único sol. Então, nós não podemos confundir igreja com democracia. Porém, não podemos também dizer que a igreja tem que ser uma autocracia burocrática. Deus me livre. Então, o que é a igreja? A igreja é uma koinonia. Isso é da grande tradição da igreja. A palavra koinonia, koinós, é uma grande comunhão intrínseca, onde todos os batizados estão ligados por Cristo. Uma só fé, diz Paulo aos Efésios, um só batismo, um só Senhor, uma igreja unida, onde não pode haver quem ganha e quem perde. Vamos votar. Quem ganhar leva, quem perder cala a boca e espera quando tiver a outra eleição. Mas isso não pode existir na igreja. Mas isso é democracia. É o jogo democrático. Mas na igreja não. Entre vós não seja assim. Os poderosos que têm o poder mandam e os outros calam a boca. Não, na igreja tem que ser o consenso, a unidade. A finalidade do sínodo é obter o consenso o máximo possível, mesmo que
o consenso absoluto não existe nessa terra, mas o máximo. Então, a igreja, sendo uma koinonia, uma união tão grande entre nós, que eu não posso fazer nada de mal para você, porque quando eu atiro no teu pé, dói o meu. Koinonia, comum, estamos unidos na comunhão. Eu não quero que você perde. E eu também não falo para ganhar. A gente fala para que a igreja seja mais semelhante a Jesus. Então, o objetivo dentro da igreja não é ganhar e perder, é ser aquilo que o Senhor espera de nós. Uma igreja missionária por sua natureza, levando Jesus ao mundo, evangelizando com todos os meios e unidas para o testemunho. O testemunho é muito importante. Você começou a pergunta falando do testemunho. O Papa Paulo VI, no Evangelho Nuntiandi, o primeiro grande documento, depois do concílio, falando da evangelização, ele enumera os modos de evangelizar. Primeiro modo de evangelizar, testemunho. E ele diz, o mundo de hoje não gosta de falação, muitas palavras, igual estou fazendo aqui. Ele gosta de testemunho. E se ouve uma pessoa falar, é por causa do testemunho que ela dá. Então, a igreja, ela existe, em primeiro lugar, para testemunhar Jesus. E São Francisco tem uma frase muito interessante. Você deve anunciar o evangelho em todo lugar, se precisar, também com palavras. Jesus, ele diz, ide pelo mundo pregar o evangelho. Mas os cristãos, eles pregavam o evangelho no início mais pelo testemunho. Não era uma igreja da falação. Tanto é que se conhecia os cristãos pelo modo de ser deles, né? A história daquele mártir que ia sendo levado para ser morto, martirizado, e de repente alguém no meio da multidão gritava, mártir de Cristo, me perdoa, porque eu te ofendi. E o que ia para o martírio calado nem olhava. E assim foi durante um trecho. De repente os guardas falaram assim, aquele que pede perdão é que é cristão, esse daqui que não quer perdoar não é cristão. Pega aquele lá, vamos matá-lo e esse a gente solta. E o que pedia perdão morreu mártir. E o que não quis perdoar foi solto. Isso para dizer o valor do testemunho, né? E, inclusive, um padre da igreja antiga, São Gregório de Nissa, ele dizia, os cristãos são aqueles da Trindade. Os que amam, que gostam de se reunir, que gostam de se unir, que gostam de estarem juntos, quer dizer, são os da Trindade, os que gostam de comunhão. E, infelizmente, em muitas comunidades, a gente não pode dizer isso, tem muita briga, muita confusão, precisa melhorar. Mas, então, a igreja, voltando, o testemunho que ela deve dar na sociedade dividida de hoje nós estamos no Brasil numa situação horrorosa. Não que o Brasil antes fosse bom. O Brasil sempre foi um país violento, autoritário, hipócrita, desde a época da escravidão. O navio negreiro, o andar de cima são os traficantes, os donos dos escravos, e o andar de baixo do navio é a escravidão. O andar de cima não obedece lei nenhuma, só faz a lei, e o andar de baixo, o porão do navio, tem que obedecer todas as leis, senão são mortos. Hoje é a mesma coisa, é uma estrutura perversa de sociedade, baseada na injustiça, no patrimonialismo, na desigualdade. Então, nós estamos vendo que está emergindo hoje, no Brasil, o verdadeiro substrato, raiz da nossa personalidade nacional, que tem um grande ingrediente de violência estruturada, né? E o fruto são a miséria, a desigualdade, tudo isso. Muito bem. A democracia é um sistema que deve corrigir isto,
mas ela é escamoteada pelo populismo e por todas essas lideranças que não têm cidadania. Nós temos líderes hoje sem cidadania, não são cidadãos, trabalham para si mesmo, para o seu grupo, infelizmente. Então, a igreja que anuncia o evangelho, que é justiça, paz, alegria no Espírito Santo, como diz São Paulo, numa de suas cartas, e liberdade, interessante que São Paulo não fala muito de reino, ele trocou o conceito reino de Deus por liberdade, para que a cultura grego-romana entendesse o que é reino de Deus, que era um conceito muito fácil de se entender na cultura judaica. Então, para a liberdade, Cristo vos libertou, Gálatas. Então, a sinodalidade na igreja, ela contribui para que o cristão seja livre interiormente para seguir Cristo. A liberdade nunca é para fazer o que dá na sua cabeça. Isso não é liberdade. Isso é libertinagem. A liberdade é a liberdade para fazer o bem, para seguir Jesus, para realizar-se como ser humano, a dimensão antropológica, né? De forma que a igreja contribui, sim, para criar uma sociedade inclusiva, participativa, também no âmbito das decisões. A sinodalidade é um grande passo na formação de cristãos, cidadãos, que possam inocular o fermento da doutrina social da igreja na sociedade brasileira dividida por esse ódio, essa sede de poder, né, tão grande, porque tudo se faz pelo poder, e quem tem dinheiro tem poder, então tudo se faz pelo bezerro de ouro. Aliás, hoje, nem é mais pelo bezerro de ouro, né? É pelo ouro do bezerro, né? Quer dizer, não tem nenhuma ideia de adoração do bezerro, é só o ouro, derrete tudo e pronto. De forma que agravou essa ganância pelo lucro. E a igreja tem que profetizar. Eu penso, resumindo e respondendo, a sinodalidade é um grande profetismo da igreja no momento atual. É um modo de ser profético. Então, você, Pedro Luiz, enumerou lá, como eu disse, as virtudes necessárias, né? O diálogo, a acolhida, e, sobretudo, por que eu pus a paciência? Porque se você ler a história da igreja no Império Romano, o que fez a igreja vencer o Império Romano, porque a igreja venceu, não podemos dizer. O Constantino, o imperador Constantino, ele foi espertalhão. Quando ele viu que a igreja venceu, que a maioria da sociedade se inclinava para o cristianismo, então ele pegou e foi apadrinhar a igreja para cooptá-la a seu favor. Foi um espertalhão, que Deus o tenha. E aí começou o constantinismo, mas tudo tem o seu motivo. E então a paciência que venceu. O que é a paciência? É uma palavra que vem de patere, capacidade de sofrer, de resistir, resiliência. O que seria trocado em miúdos a não violência ativa. A igreja hoje é chamada a praticar a não violência ativa, mas não como uma pessoa. Então vem lá um bispo, faz jejum, e ele é o líder. Por que hoje na igreja muita gente reclama? Não tem mais aqueles grandes luminares, igual Dom Helder, Dom Paulo, tudo. Cada época tem sua batalha e o seu modo de batalhar. Hoje, o profetismo não deve ser individual, deve ser eclesial. Não é um bispo que tenha que sair gritando, mas é a igreja, o conjunto da igreja que tem que profetizar. Por isso a sinodalidade ganha uma relevância muito grande, porque é uma igreja onde todos participam, que todos podem juntos levantar a voz para anunciar o evangelho e denunciar o que vai contra o evangelho. Então é uma época de
Não que não deva haver lideranças. Isto sempre vai ter, né? Um ou outro que se sobressai. Mas hoje nós estamos na época de grandes corporações, instituições. Então a liderança não pode deixar de ser também do conjunto da igreja. A Igreja Católica escolheu esse caminho. Ela é contra isso daqui, mas não é o padre tal, o bispo tal. Então, nós temos muitos padres midiáticos, mas eles não falam em nome da igreja, eles falam em nome próprio, né? A igreja tem que ter uma voz no seu conjunto, e não um movimento, um padre, um grupo. A igreja tem que profetizar no conjunto em nome da comunhão, união, do amor. E tirar da frente tudo que atrapalha essa comunhão, esse amor. Aí entra o profetismo da denúncia das injustiças. E aí a relevância da doutrina social da igreja, que deve ser resgatada, divulgada, difundida em toda a nossa igreja. E às vezes é esquecida. É isso, o tempo é esse, não há outro senão esse, e somos nós que estamos aí nessa missão. E, de fato, a Igreja do século XXI é chamada a ser sinodal e, em conjunto, não deixar ninguém solto, sozinho, não é? Nas palavras que diz, mas juntos podermos ser profetas, testemunhas do amor, testemunhas da misericórdia. Olha, nós já avançamos um pouco aí na agenda apertada de Dom Pedro, com certeza daqui a pouco alguém já deve estar puxando para outro compromisso, e por isso a gente precisa encerrar esse momento que foi por demais especial. Nós estamos muito felizes, a Paulo, os editores, está muito feliz em poder abrir esse espaço para mais um bispo da Igreja do Brasil, para Dom Pedro Cipollini, que vem se tornando aí no serviço uma referência sobre sinodalidade, nesse momento importante que a igreja vive, e você pode ter, então, Dom Pedro aí, não pessoalmente, porque ele precisa cuidar do povo a que Deus lhe confiou, mas com o seu pensamento e a sua contribuição, quem sabe aí comunidades paroquiais, grupos, comunidades de fé, possam estudar sobre a sinodalidade a partir do pensamento, do ensinamento de Dom Pedro Cipollini. Você pode encontrar, então, o livro Sinodalidade, Tarefa de Todos, na loja virtual, paulos.com.br/loja, também toda a rede de livrarias Paulos espalhadas pelo Brasil. É um jeito de você participar e, mais do que isso, de você contribuir com a igreja, se fundamentando, sabendo quais são os corrimões, como disse mesmo Dom Pedro, a gente pode segurar para ajudar e contribuir nessa grande missão de evangelização que o Senhor deu à igreja e que nós, nesse tempo histórico, tentamos fazer com que aconteça. Não é isso, Dom Pedro? Olha, muito obrigado mesmo. Uma boa jornada de trabalho aí, que certeza vai longe. Conte conosco e é uma alegria tê-lo aqui conosco na Paulos Editora. Agradeço muito, Pedro Luiz, e também peço licença para fazer um agradecimento todo especial ao cardeal Cláudio Umes, que imediatamente, quando eu lhe mandei esse livro, ele fez a apresentação com muito gosto e também demonstrando, assim, o seu apoio e com a sua autoridade para essa obra pequena, mas que quer servir a causa de uma igreja toda sinodal, para que ela seja cada vez mais semelhante a Jesus. E obrigado a Paulo também por difundir essa ideia. Com a rede de livrarias, né, facilita muito a difusão para que o povo todo possa ter acesso a essa pequena reflexão. Como eu disse, outras reflexões mais substanciosas virão, se Deus quiser, mas alguém dá um chute inicial e a bola vai rodando. Muito obrigado, Pedro Luiz, todos que participaram desse momento aqui. Muito obrigado, e você pode acompanhar os outros lançamentos, as outras obras, no site da Paulos, paulos.com.br, e a gente fica por aqui. Mais uma vez, Dom Pedro, muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima.